Graças a Deus. Nós vamos iniciar hoje uma série de exposições que já vem falando bem forte ao meu coração, e eu estava esperando o momento, e vejo que esse é o momento, e é uma série de exposições que ela vai ser uma série pequena, mas ao mesmo tempo grandiosa. Ela é pequena porque são poucas exposições que nós vamos fazer, mas ela é grandiosa no seu conteúdo. Nós vamos estar meditando, a partir de hoje, nos próximos domingos, sobre o tema Eu sou mesmo um cristão? Essa é uma pergunta. Eu sou mesmo um cristão? E essa série é baseada, ou ela tem como start, um livro que foi publicado pela editora Fiel, do Mike McKinley, e ele se chama Eu Sou Mesmo um Cristão. E esse livro trata de bases sistemáticas da palavra, do que a Bíblia fala o que é ser cristão. É importante nós sabermos o que é ser um cristão. Se nós nos chamamos de cristãos, e se nós nos encontramos como cristãos, o que importa mesmo é o que é que Deus diz a respeito do que é ser cristão. De nada vale você chegar para uma pessoa que está numa churrascaria, aí vem aquele garçom com o espeto de picanha, aquela picanha sangrando, e ele fala, me desce uns 2 pedaços aí, e enche aquele prato, e você pergunta, eu não sabia que você gostava de carne? E a pessoa fala, não, eu não gosto, eu sou vegetariano. Na verdade, eu sou vegano, eu não como nada e não uso nada de origem animal. Aí a gente olha para uma pessoa assim e fala assim, peraí, eu acho que o seu discurso não bate com quem você é. E dizer que nós somos cristãos é algo muito sério. Principalmente nos dias de hoje, de que ser cristão significa ser qualquer coisa. Ser evangélico no Brasil de hoje, no mundo de hoje, significa dizer nada. Há um grande número de vertentes, de filosofias, mas o que é que a Bíblia diz do que é ser cristão? Há muitas pessoas que não têm certeza da sua própria salvação. E que, se perguntadas, olha, você crê que você será salvo naquele grande dia? E a pessoa fala assim, eu acho que sim. Mas por que você acha que sim? Bom, eu não faço coisas assim muito terríveis. Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu não faço coisas muito terríveis. Eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu cuido da minha família. Eu estou sempre me desculpando com as pessoas, então eu acho que Deus vai dar uma olhadinha para mim e falar assim, você não está tão bom, mas também não está tão ruim, então pode entrar. Mas será que é isso que a Bíblia fala sobre o que é ser cristão, o que é novo nascimento, o que é vida eterna? Por isso, o tema que nós tratamos nessa noite é o que é um cristão. Porque se nós estamos nos propondo, a partir de hoje, a pensarmos se cada um de nós pode olhar para si mesmo, fazer esse autoexame e dizer, eu sou um cristão, é primeiro necessário entender o que é ser cristão. Porque para que essa tarefa seja possível, a gente tem que ter esses 3 passos. Primeiro, saber quem a gente é. Isso depende de nós, faz parte do nosso autoexame. Eu olho para mim e eu falo a respeito de mim, quem eu sou. Depois eu tenho que saber o que é ser um cristão à luz da palavra de Deus. O que é que a Bíblia diz sobre o que é ser cristão? E aí, eu sabendo quem eu sou e o que é ser um cristão, eu posso fazer o julgamento. Eu posso fazer a comparação. Será que eu me pareço mais com isso ou será que eu me pareço com mais algo que não é ser um cristão? Então, ser um cristão, primeiro a gente vai fazer essa comparação. O que é que a Bíblia diz que é ser um cristão? Para que então a gente possa olhar para nós e encontrarmos essas respostas. Jesus gastou boa parte do seu ministério, das suas pregações, falando o que era ser um cristão, ou falando o que era ser um discípulo dele. Jesus respondia perguntas àqueles que diziam o que era necessário, e ele respondia, e Jesus às vezes falava até respondendo perguntas que não eram feitas. Jesus suscitava conversas, Jesus fazia analogias, contava parábolas, contava histórias, para que no final ele dissesse, isso é ser um seguidor. Se você quiser vir após mim, você precisa ser assim, fazer isso, pensar assim, sentir assim. Não dá para ser um cristão sem ser assim. Jesus estava preocupado com essa resposta. Não só Jesus, mas todo o Novo Testamento, os discípulos de Jesus, escrevem as suas cartas para as igrejas, a fim de que a igreja pudesse olhar para si mesmo nos padrões estabelecidos por Deus para poderem se julgar. Para que eles não se enganassem diante dos falsos mestres, diante das falsas concepções. E séculos se passaram e estamos aqui de novo necessários de olharmos para as Escrituras e pensarmos o que é ser um cristão. Mas antes de nós respondermos essa pergunta, o que é ser um cristão,
eu preciso fazer outras perguntas. E a primeira pergunta é: por que essa pergunta é importante? Por que é que saber o que é um cristão é de fato importante? E a primeira razão que eu quero apresentar para vocês nessa noite, nós ainda não vamos ler o texto, a primeira razão é que o seu destino eterno depende dessa resposta. Saber o que é um cristão depende da sua vida eterna. Você precisa saber. Disso depende a sua vida eterna. Porque a salvação, que está apenas em Jesus, ela vai ser aplicada com base naquilo que Jesus diz, com base naquilo que Jesus julga. Há um texto em Mateus capítulo 25, se você estiver anotando para você ler em casa depois. Mateus capítulo 25, dos versos 31 ao 33, diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono, na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Verso 41 diz: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Verso 46, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Saber se realmente somos cristãos depende do nosso destino eterno. E se entendemos a seriedade disso, aí eu pergunto: será que é importante nós investigarmos se somos de fato cristãos ou não? Será que é importante que nós olhemos para dentro de nós e façamos aquilo que o apóstolo Paulo fala com a igreja em Corinto, dizendo: olha, examine-se cada um para ver se vocês estão na fé. Esse é um exame pessoal. Porque embora a fé se manifeste do lado de fora, nem todo aquele que parece é. É necessário julgarmos a nós mesmos, porque disso depende o nosso destino eterno. Mas não só isso. É importante nós pensarmos nessa pergunta, porque essa é a segunda razão, porque é muito possível estar enganado a respeito dessa resposta. É muito possível que muitas pessoas se achem cristãs, se digam cristãos, e tenham até práticas que são práticas cristãs, mas que estão plenamente enganadas a respeito do seu cristianismo. E se você está anotando, há um texto de Mateus capítulo 7, versos 21 ao 23, é uma parte do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, se você já leu o Sermão do Monte, é um dos textos, ou o maior de todos os textos, em que está descrito o que é ser um cristão. Da boca do próprio Jesus, isso significa ser um discípulo. E lá para o final do seu discurso, no capítulo 7, Jesus diz o seguinte, presta bem atenção, Mateus 7, do verso 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E olha que assustador o verso 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Lembra, ele falou, olha, nem todo que diz Senhor, Senhor, é esse. Diz, mas naquele dia muitos vão dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Jesus está dizendo, é muito possível que as pessoas pensem que são discípulos. Note que o texto não está falando que eram pessoas que tentavam enganar, eram pessoas que estavam enganadas. Jesus diz, não, eu não conheço vocês, mas como não? A palavra aqui usada é Senhor, Senhor, é aquela reafirmação que mostra uma intensidade. Não é só alguém que fala assim, ah, Senhor. Não, mas é alguém que olha para Deus e fala assim, Ele é Senhor mesmo, Ele é o Senhor da minha vida. E eles falam, mas Senhor, como assim? O Senhor diz que só aqueles que fazem a tua obra, mas eu expulsei demônios. Eu fiz coisas evangélicas, eu fiz coisas religiosas. E Jesus vai dizer, mas tem uma coisa que você não fez. Não teve intimidade comigo. Eu não te conheço. Então, diante dessas duas razões, eu pergunto, será que é importante a gente entender o que é ser um cristão?
Se disso depende a nossa vida eterna, e se é possível estar sinceramente enganado a respeito do nosso cristianismo, será que é importante nós nos perguntarmos o que é ser um cristão? Então, no final das contas, queridos, a opinião e o padrão de Deus são a única coisa que realmente importa no final. De nada adianta dizer uma coisa se Deus não pensa aquela mesma coisa. De nada adianta nós tentarmos nos convencermos, tentarmos nos desculparmos, porque estes que não conseguem entender isso é porque primeiro não têm uma visão correta a respeito de si mesmos, estão enganados a respeito de si mesmos, mas que também estão predispostos a ouvir aquilo que o coração está desejoso de ouvir, aquilo que me confronta, aquilo que me tira da minha zona de conforto. Não, isso não é evangelho. O evangelho é só aquele que passa a mãozinha em mim, dá uma água com açúcar, aquela coisa assim bem molinha. E estão dispostos a dizer, não, eu sei que eu sou salvo, mas isso que está acontecendo na minha vida, Deus entende, está tudo bem. Deus é bom, Deus é amor. E se a gente não entender realmente o que é ser cristão, queridos, nós podemos nos enganar. E esse não é o tipo de surpresa que eu desejo para ninguém. Não é que eu não era? Isso é importante que hoje nós façamos este exame. Então, diante disso, a pergunta que vem é, o que é ser um cristão? Ou o que é um cristão? Em primeiro lugar, em termos de palavra, essa palavra vai começar lá em Atos capítulo 11. Em Atos capítulo 11 é a primeira vez que os cristãos são chamados de cristãos. E a ideia de cristão é aquele que é um seguidor de Cristo, aquele que é um discípulo de Cristo, aquele que é uma cópia de Cristo. A princípio esse nome foi usado como um insulto para a igreja, para aqueles que seguiam a Jesus. Era um insulto, lá vai aqueles que são as cópias de Cristo, os cristinhos estão indo embora. Essa é a ideia de o que é ser um cristão. E depois isso foi incorporado como um vocabulário da própria igreja. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 6, ele vai falar sobre sofrer como um cristão. Ele fala de cristianismo e de ser cristão. Então essa palavra entra para dentro do escopo de palavras da igreja primitiva e vem até nós nos dias de hoje. Mas, a título de definição para essa mensagem, é isso que nós vamos meditar nessa noite. Cristão é cristão é alguém que recebeu o novo nascimento como um dom gratuito de Deus. Esse é o nosso ponto de partida, e é isso que nós vamos ver nesse texto que está diante de nós. Cristão é aquele, a gente pode definir de várias outras formas, cristão é aquele que foi adotado por Deus, cristão é aquele que foi regenerado pelo sacrifício de Jesus, que agora está justo diante dos olhos de Deus, mas a termos da nossa exposição desta noite, eu quero que nós pensemos nessa frase: o cristão é alguém que recebeu o novo nascimento como um dom gratuito de Deus. Amém, queridos? Agora, após essa breve introdução, vamos para a leitura do texto, em João capítulo 3, verso 1, a princípio até o versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontecem com todos os que são nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Estamos aqui diante de um diálogo entre Jesus e esse homem chamado Nicodemos. Nicodemos, como diz o texto aqui, logo no versículo 1, era um fariseu, e ele era uma autoridade entre os judeus. Ele era um homem letrado. A ideia de um fariseu, e quando a gente olha para os fariseus na Bíblia, geralmente a gente olha para eles assim, já com um olhar bem torto, né? De, poxa, é gente hipócrita e tudo mais. Mas os fariseus, dentro da cultura judaica, eram aqueles que tinham a melhor moral,
Eram aqueles que mais estudavam a palavra de Deus. Eram aqueles que tinham assim, os padrões mais elevados. Ser um fariseu era ser grande coisa dentro dessa sociedade. Mas Nicodemos não era só um fariseu, ele era um dos principais dos fariseus. Ele era um líder político. Em outro momento, nós vemos no Evangelho de João que ele fazia parte do Sinédrio. Sinédrio que era a cúpula intelectual dos judeus. Esse nome, Nicodemos, não é um nome judaico, é um nome grego. E um judeu assumir um nome grego é porque ele era não só reconhecido entre os judeus, mas era também reconhecido entre os romanos. Por isso ele teve que assumir uma identidade com esse nome grego, para que também fosse reconhecido entre os romanos. Era alguém de um alto status, era alguém privilegiado, era alguém que havia crescido dentro do judaísmo, sendo instruído dentro do judaísmo, tinha uma vida religiosa, que era uma vida impecável, a ponto de, no versículo 10, como nós vimos, Jesus dizia assim, olha, você é mestre. E a NVI suprime uma palavrinha muito importante, na verdade um artigo muito importante que tem no original. Jesus diz assim, olha, você é o mestre em Israel. É assim que está no original. Você é o mestre em Israel. E você não entende essas coisas? Nicodemos não era só um fariseu. Nicodemos também não era só um grande religioso. Ele era considerado o mestre. Quando as pessoas tinham dúvidas religiosas, elas corriam para Nicodemos. Nicodemos vai saber isso. Ele é um cara que sabe bem das coisas, que regula a nossa religiosidade. Então esse Nicodemos, esse membro da elite judaica, vai procurar Jesus. E aí nós vemos que ele vai procurar Jesus, verso 2, diz que ele veio procurar Jesus à noite. À noite ele veio procurar Jesus. O que pode ser, assim, vários indicativos, né? Primeiro que pode ser um indicativo de prudência, de discrição. Não, eu quero ser ouvido por Jesus, então eu vou num tempo assim que ele não vai estar junto com aquelas multidões, ele vai prestar atenção no que eu estou falando, então eu vou lá assim porque eu quero ouvir e ser ouvido, então eu vou assim, à noite. Podia ser um motivo. Outro motivo que poderia ser um zelo. Por ser um grande religioso, ele podia estar sempre atarefado durante o dia, e o finalzinho do dia, à tarde, foi o tempo que ele conseguiu encontrar para ir lá e conversar com Jesus. Ou o que muitos afirmam, pode ser simplesmente um sinal de medo e de covardia. Espera aí, esse povo vai me ver com Jesus, eu, Nicodemos, o cara, eu tenho que ir assim no momento em que ninguém vai perceber, que ninguém vai me ver. Então Nicodemos vai atrás de Jesus, por um desses motivos, à noite. E à noite ele tem essa conversa com Jesus. E nessa conversa ele deixa bem claro que ele reconhece o trabalho de Jesus. Olha o verso 2 de novo, as palavras de Nicodemos, e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar esses sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos diz, olha, eu sei que isso que o Senhor está fazendo, mestre, Nicodemos sendo mestre, coloca Jesus no mesmo patamar que ele, diz, olha, eu estou falando de mestre para mestre, mestre, a gente sabe que o que você está fazendo só pode ser da parte de Deus, e a gente sabe porque nós temos visto milagres que acompanham, e somente aquele que vem da parte de Deus, pode fazer esses milagres. E se você já leu o Evangelho de João, principalmente o final do Evangelho de João, você vai ver que João faz questão de relatar os milagres de Jesus, para apontar para a divindade de Jesus. E aqui mais uma vez há essa mostra. No capítulo 2, se você voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, no capítulo 2, nós vemos que Jesus havia feito muitos milagres. Olha o versículo 23 do capítulo 2, diz assim, enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Presta atenção, creram no seu nome. Mas olha o verso 24, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Aquelas pessoas aparentemente criam em Jesus, mas Jesus não se entregava a elas porque ele conhecia o coração. E é logo depois disso que vem o texto dizendo que havia um fariseu chamado Nicodemos, e esse também foi até Jesus. Parecia que ele cria em Jesus. Mas olha o verso 3, que verso interessante, diz assim, em resposta Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A resposta de Jesus não tem nada a ver com a declaração de Nicodemos. Senhor, olha, Rabi, eu vejo que você só pode
ter vindo da parte de Deus, porque as obras que você está fazendo, Jesus já corta ele e fala assim, olha, vamos ser bem sinceros, Nicodemos, não vamos falar fiado não, vamos ser bem sinceros, eu vou dizer para você a verdade, aqui é aquela dupla afirmativa também, em verdade te digo, a ideia é, reforça, olha, eu vou te dizer uma verdade verdadeira, uma verdade absoluta, vou te dizer um negócio assim que você tem que prestar muita atenção, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, já que Nicodemos considerava Jesus um mestre, Jesus fez o que o mestre fazia, Jesus ensinou. E ele então, de forma veemente, ele disse, olha, em verdade, eu te digo, que você precisa nascer de novo. Que só crer em mim, não basta. Que só abonar as obras que eu faço, não basta. É necessário, para que você possa ver, entender, compreender o reino de Deus, é necessário que você vai nascer de novo. Então, tornar-se cristão, ou se torna cristão, só quem nasce de novo. Se alguém não nasce de novo, essa pessoa pode continuar religiosa, pode viver de forma ética, moral, trabalhadora, pode ter práticas que são práticas parecidas com as práticas dos filhos de Deus. Mas se ela não nasceu de novo, isso não faz a menor diferença. As suas obras não compram a sua posição diante de Deus. É necessário nascer de novo. E o que significa esse nascer de novo? Nós precisamos de uma nova vida. Nascer de novo. É preciso dar um restart. Começar de novo. Nicodemos já está no alto da sua maturidade de vida e de conhecimento. Jesus diz, olha, vamos fazer o seguinte, se você quer entender mesmo o que é o reino de Deus, você tem que começar do zero. Tem que começar de novo. Você precisa de uma nova vida, é o início de uma vida nova, completamente diferente da vida de outrora. É um outro tipo de vida. Não é um remendo na roupa velha. O evangelho não é para consertar a gente. O evangelho não é para pegar alguém que é mais ou menos bom e transformar aquele mais ou menos bom em alguém bom mesmo. O evangelho não é isso. O evangelho é uma transformação radical. É uma mudança de natureza, é uma mudança de essência. Jesus não veio melhorar a nossa vida, Jesus veio transformar a nossa vida. Jesus não é um pacote que a gente adiciona na nossa vida, está tudo bom, mais ou menos bom, só tem essa área da minha vida, a minha vida na área familiar está uma bagunça. Então quem sabe Jesus conserta a minha família, porque o resto está tudo bom. Jesus não é esse pacote anexado na nossa vida. Jesus é aquele que vem e toma o seu senhorio de todas as coisas. Ou ele é tudo, ou ele não é nada na nossa vida. Jesus não reparte a sua glória com ninguém, com nada, nem com as arrogâncias do nosso coração que se acha alguma coisa. Jesus diz a Nicodemos, Nicodemos, você é um cara esperto, você é um cara sabido, mas para ver o reino mesmo, olha, tudo é isso que você tem, que você é, o seu status, o seu prestígio, a sua moral, a sua bondade, ó, tudo isso não é o suficiente. Para ver o reino é necessário nascer de novo, porque nós precisamos de uma nova natureza. E aquele que nasce de novo tem essa nova natureza. E o que essa nova natureza produz? Ela produz novos princípios, ela produz novos afetos, ela produz novos alvos. Não dá para nascer de novo e continuar com os mesmos alvos de outrora, continuar com as mesmas paixões de outrora. Não dá para continuar com os mesmos princípios de outrora. Quando se nasce de novo, há uma bagunça naquela estrutura de vida que existia antes. E quando eu falo de afeto, eu não estou falando só de sentimentos. Afetos produzem sentimentos, mas afetos são coisas que são anteriores aos sentimentos. Um exemplo simples. Quantos aqui gostam de cebola? Cebola. Você imaginou, talvez uma hora dessa, não sei que hora que se você comeu alguma coisa, se não comeu, se está esperando chegar em casa para dar aquela jantadinha. Imagina você chega em casa, você que gosta de cebola, você abre a panela assim, tem aquele bife acebolado, sabe? Aquela cebola assim, toda caramelizada, que delícia, né? Delícia, cebola é uma delícia. Aí você fala assim, uau, que alegria. Não é, Samuel Mente? Cebola é uma maravilha, né? Samuel odeia cebola. Se ele chega em casa e aí, a Aline preparou a jantinha lá, ele abre, bife acebolado.
Estragou a carne. Produz um sentimento. Mas esse sentimento está ligado a um afeto, a algo que é anterior. O Evangelho muda os nossos afetos. Ele até atinge os nossos sentimentos, mas como consequência de mudar os nossos afetos. Ele muda os nossos afetos pelo pecado. Ele muda os nossos afetos pela ordem deste mundo, pelos padrões desse mundo. Ele muda os nossos afetos pela vontade, pelo conhecimento e pela palavra de Deus. E mudando o nosso afeto, os nossos sentimentos são transformados, são movidos. Aquilo que outrora era desprezível, agora passa a ser saboroso. E aquilo que outrora era saboroso passa a ser desprezível. Porque a nova natureza que Deus nos dá é uma natureza diferente. Por isso ele diz, é necessário nascer de novo. É algo diferente. E veja que isso é indispensável. Jesus deixa bem claro, se não nascer de novo, não dá nem para ver, que dirá entrar no reino de Deus. Não dá para perceber, não dá para conhecer, não é possível entender a natureza desse reino sem nascer de novo. Não é possível entender o que é o reino sem nascer de novo. E não é possível entender o conforto do reino sem nascer de novo. Porque aquele que não nasce de novo, fica procurando em Deus um conforto mundano. Fica procurando em Deus que Deus faça aquilo que a gente esperaria que o mundo fizesse por nós. Mas aquele que nasce de novo tem os seus olhos abertos para novas prioridades, para novos afetos, para novas formas de viver que são conduzidas por esse novo coração e por essa nova natureza. E então ele encontra conforto onde ele não encontrava antes. Ele encontra descanso onde para ele não havia descanso. Agora em Deus ele é consolado, porque a sua natureza foi transformada. Não é possível ser feliz sem ser santo. Não é possível ser feliz sem nascer de novo. Não a felicidade real. A felicidade do mundo, passageira, temporária, baseada em coisas que podem se perder. Não é disso que nós estamos falando. É necessário nascer de novo. Olha o verso 4. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e voltar a nascer. Poxa, Nicodemos, você não entendeu nada. Nicodemos está dizendo assim: Jesus, esse negócio que está falando assim é meio esquisito. É impossível isso. Como que eu já, um velhão, barbado que os membros do Sinério eram barbados. Barbudão, que nem eu. Vou entrar no ventre da minha mãe e voltar a nascer? Que conversa de maluco é essa, Senhor? E Jesus vai mostrar que ser nascido de novo, ou o novo nascimento, ela é uma obra sobrenatural de Deus. Olha o que diz o verso 5. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar, agora não é só ver, é entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O novo nascimento não é algo físico. O novo nascimento é algo espiritual. É isso que separa o cristão do não cristão. O cristão recebeu essa nova vida espiritual da parte de Deus, e o não cristão continua no seu mesmo estado anterior. E qual é a característica desse novo nascimento? Olhando para esse texto que está diante de nós, primeiro, a gente vê que o autor desse novo nascimento não é o homem. O autor desse novo nascimento é o próprio Espírito. O texto nos diz de forma muito clara: é necessário nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Esse novo nascimento, essa fé, se inicia em Deus, é uma obra sobrenatural. Hebreus capítulo 12 fala que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Filipenses capítulo 2 vai dizer que é Deus quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar. O novo nascimento é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. E ela é produzida de uma forma espiritual. Ela é produzida de uma forma sobrenatural. E ela é necessária. Por que ela é necessária? Porque nós somos carnais. Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo, porque você já nasceu da carne. E aquele que nasceu da carne, ele é carne, só carne.
E só dá para ser filho de Deus, só dá para ser verdadeiramente cristão se acontecer um segundo nascimento. E da mesma forma que no primeiro nascimento, nós somos agentes passivos, no primeiro nascimento, no segundo nascimento, é uma obra de Deus. A gente não estava lá na eternidade pensando assim, mas acho que eu vou nascer. Vontade de nascer, procurar uma família e ver se eu consigo dar uma nascida. É uma obra que está fora do nosso controle. Presta bem atenção nisso que eu estou falando. É uma obra de Deus. E aí é claro que depois disso, Jesus tem que consertar o queixo de Nicodemos, né? Olha o verso 7. Não se surpreenda pelo fato de eu te dizer, é necessário que vocês nasçam de novo. Eu falo assim, fecha a boca aí, Nicodemos. Fica assustado não pelo que eu estou te falando. Não se surpreenda pelo fato de eu dizer que é necessário nascer de novo. Presta atenção nisso. Ser cristão não é resultado de algo que nós fazemos. Ser cristão é fruto do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Aquilo que Deus faz em nós, através da santificação do Espírito Santo, e aquilo que Deus faz através de nós, que é nos dar esse poder de levarmos o Evangelho às outras pessoas. É tudo obra de Deus. Começa nele. Nós somos os agraciados. Entenda uma coisa, nós não recebemos a Cristo. É Ele quem nos recebe. Nós não aceitamos a Cristo. É Ele que nos aceita. A nossa postura, como nós cantamos hoje, diante de Deus, só pode ser de dizer, Senhor, eu me rendo. E sabe o que significa eu me rendo? Talvez você já tenha visto isso em algum filme. O bandido correndo, a polícia indo atrás, é aquelas perseguições de carro, quebradeira para um lado, para o outro. Quando o bandido percebe que não tem para onde fugir, ele diz, eu me rendo. O homem, sem a ação do Espírito Santo, está em constante guerra com Deus. Ele é por natureza inimigo de Deus, morto em seus delitos e pecados. E quando somos alcançados pelo Evangelho, pela obra restauradora, regeneradora do Espírito Santo em nós, como diz Paulo a Tito, no capítulo 3, pela obra regeneradora do Espírito Santo, a única coisa que a gente pode fazer é dizer, parei de lutar, eu me rendo, o Senhor me aceita, estou aqui, estou quebrado diante da tua presença. Então, o novo nascimento é algo que Deus realiza em nós. Olha esse texto aqui, Atos, capítulo 16, verso 14. Se você estiver anotando aí, o texto vai passar aqui. Atos 16, 14. Diz, uma das que ouviam o evangelho, era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia. Paulo está pregando o evangelho. Vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. Ela estava ali, ouvindo a mensagem, como todo mundo está ouvindo a mensagem, mas o Senhor abriu os ouvidos daquela mulher para que ela ouvisse a mensagem de Paulo. O novo nascimento nos torna possível ouvir a mensagem do Evangelho. O novo nascimento nos faz possíveis de entender a mensagem do Evangelho, de receber a mensagem do Evangelho, de produzir a fé que vem pelo ouvir da palavra de Deus. É um ato soberano de Deus. Deus abriu o coração dela para a mensagem. Aí ela foi capaz de ouvir e responder com fé. Quando nós somos transformados, Deus cria em nós uma nova disposição para a sua palavra. Deus cria em nós uma nova fé, um novo amor, novos desejos. Isso causa mudança em nós. Isso causa arrependimento dos nossos pecados. Isso causa mudança de vida, mudança de conduta, mudança de rumo. É algo radical. Não é remendo em roupa velha. É radical. É algo completamente diferente. É uma mudança completa. Veja aqui no versículo 5, do texto que nós lemos aí, de João capítulo 3, o verso 5, faz uma comparação, faz uma ilustração. Diz que é necessário nascer da água. Verso 5 diz, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A ideia é que da água e do Espírito não são de duas coisas diferentes. É do Espírito como água. Água e Espírito
dentro dessa ilustração, alguns vão dizer que esse é o símbolo do batismo, que aponta para o arrependimento. É necessário se arrepender. Mas também pode simplesmente significar a obra do Espírito, que é como uma água. A água que limpa, a água que purifica, a água que retira as impurezas, a água que refrigera. É necessário nascer desta água que vem do próprio Espírito. Mas o verso 8 diz, verso 8, mais uma ilustração, ele diz: o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. A segunda ilustração que Jesus faz aqui da obra do Espírito é como um vento. Um vento que é incontrolável. A ideia aqui do texto de vento é que ele trabalha livremente. Ele não é impelido por nada nem por ninguém. Ele vai para onde quer. Ele trabalha livremente. Ele alcança quem ele quer, do jeito que ele quer. Ele alcança de diversas formas. Ele alcança quando alguém sente esse desejo, do nada, de dizer: acho que eu vou visitar aquela igreja. E de repente, ouve a mensagem do Evangelho e seu coração aberto. Ou ele trabalha quando alguém diz: acho que eu vou pregar o Evangelho para aquela pessoa. E alguém entra no seu caminho e fala das boas novas da salvação, e o seu coração é aberto. Talvez lendo um testemunho, ouvindo um testemunho, participando de uma reunião das quais você não participaria, tendo amizade com alguém que você não teria. O Espírito Santo trabalha de formas misteriosas, livres. Mas não só isso, ele trabalha de forma também poderosa. Ele vai para onde ele quer e não há nada que possa impedi-lo. A sua força não pode ser contida. Ele vai para onde ele quer. Mas isso também mostra que isso é misterioso. E a gente não sabe como isso acontece. De onde vem, para onde vai, como vai fazer. Às vezes tem alguém na nossa família que a gente quer tanto que venha ao conhecimento do Senhor, e a gente fala de um jeito, fala de outro, mostra de outro, e ora, e ora, e ora. E chega um momento que a gente precisa dizer: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. E que o Senhor é soberano para mudar um coração através da minha palavra. Mas o Senhor também é capaz de mudar um coração através da palavra de outro, ou através de uma situação. Quantas pessoas têm que chegar no fundo do poço para entender que precisam de Deus? Esse não deveria ser o melhor caminho. E pior, tem muita gente estúpida nessa vida, que chega no fundo do poço e não se percebe no fundo do poço. E pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, sai brevemente do fundo do poço, mas está disposto a voltar para lá assim que puder, porque não aprendeu com o Evangelho, porque não aprendeu com a vida. Mas o nosso papel é dizer: Senhor, a Tua obra é soberana, é maravilhosa, é misteriosa, então não sei como o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor pode fazer aquilo que eu não consigo fazer. O Espírito Santo é como o vento, ele trabalha livremente, poderosamente, misteriosamente. Verso 9, perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Você que é o mestre, você que é o estudado, você não entendeu nada, Nicodemos. Parece que Nicodemos não sabia todas as coisas. Veja que para ser um cristão é necessário nascer. E isso é uma obra de Deus. Isso é algo que Deus faz em nós. Isso não é conquistado na nossa força. Isso não é conquistado nas nossas obras. Isso não é conquistado em nada do que a gente faz. Sabe, algumas pessoas às vezes me perguntam: pastor, por que na sua igreja, nessa igreja, vocês não fazem apelo? Não chamam as pessoas para aceitar Jesus? Sabia que isso é algo muito recente? Que tem talvez um pouco mais de 100 anos. Ao longo da história da igreja, isso nunca foi uma prática. Começou nas grandes cruzadas, como uma ferramenta, como uma estratégia dos evangelistas, para que uma vez que as pessoas levantavam a mão, vinham à frente, seus nomes eram pegos e havia um processo de discipulado depois. A ideia não era: olha, você só vai ser salvo se você levantar a mão, vir aqui à frente e fazer a oração. A ideia dos evangelistas não era essa. Era: olha, a gente tem que identificar essas pessoas de alguma forma, essas que estão predispostas ao Evangelho, para que a gente possa continuar esse trabalho. E ao longo da história desses últimos 100 anos, foi-se pego isso como sendo algo essencial para o novo nascimento. E há muita gente que fez a famosa oração do arrependido. Há muita gente que levantou as suas mãos. Há muita gente que veio à frente, que ainda não nasceu de novo.
mas que está apoiado numa falsa sensação de novo nascimento, porque disse: naquele dia eu fiz. Novo nascimento não é algo que a gente faz, é algo que Deus opera em nós. Amém, queridos? Está dando para entender isso? Mas aí a pergunta que vem é: existem resultados? Como saber então se eu nasci de novo ou não? Porque se é algo soberano de Deus, como saber se eu nasci de novo ou não? Sabe, o cristão, ele sente e demonstra os efeitos do novo nascimento. A vida desse cristão vai ser caracterizada, daquele ponto em diante, como uma vida de arrependimento, fé e novidade de vida. Ele sente que foi transformado, e ele percebe que nasceu de novo, porque a sua vida demonstra os frutos dessa transformação, algo que não é forçoso da parte dele, não que seja fácil, mas algo que é desejoso. O pecado já não é mais um companheiro amigável, o pecado é um espinho na carne, já não há mais uma tolerância, há um desejo profundo. Não há alguém que se orgulhe dos seus pecados, dizendo: eu sou assim mesmo, Deus tem que trabalhar em mim, nessa área da minha vida, mas que não realmente se entrega, que não há progresso de transformação no seu caráter, na sua conduta, nos seus sentimentos, no seu caráter. Já falei de caráter? Porque essa é a área que tem que mais ser atingida, o caráter. E do caráter procedem as condutas, os desejos, os planos, os propósitos, os alvos. Porque esse caráter está sendo moldado pelo Espírito. Há uma novidade de vida. E que tipo de novidade? Vamos deixar para o próprio autor aqui, de João, que é João, responder um pouquinho disso. Quais são essas características dessa novidade de vida? Só alguns textos. Na sua primeira carta, João escreve no capítulo 2, verso 29. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aquele que nasce de Deus vive em justiça, pratica a justiça. 1 de João capítulo 3, verso 9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, ou o termo mais literal seria: não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece dele. Ele não pode viver, ou estar vivendo, ou estar no pecado, porque ele é nascido de Deus. Se ele nasceu de Deus, ele não pode estar confortavelmente na prática do pecado. Não quer dizer que ele não peca. João deixa isso bem claro no seu primeiro capítulo. Se a gente disser que não tem pecado, a gente é mentiroso. E a gente faz Deus mentiroso. Nós somos pecadores. Mas aquele que nasceu de novo não está nem um pouco contente com essa natureza. Ele não vive confortavelmente nas práticas que são completamente contrárias à vontade de Deus. Ele é incomodado, ele luta, ele chora, ele se arrepende, ele se envergonha, ele busca ajuda, ele busca livros, ele busca conselhos, ele pede oração. Não oração para que se conserte alguma coisa externa na vida dele, mas oração para que o seu caráter e o seu coração seja transformado. É alguém que não simplesmente chega e pede oração: as coisas estão difíceis no meu trabalho, eu preciso de mais dinheiro. É alguém que não se limita a esse tipo de oração. É alguém que chega e diz: eu preciso de ajuda porque o meu coração é raivoso. Eu preciso de ajuda porque o meu coração é egoísta. Eu preciso de oração porque a minha mente é perversa. Porque eu adultero com os meus olhos. Porque eu mato com os meus olhos. É alguém que não está confortável com essa transformação não acontecendo de maneira tão profunda no seu caráter. A sua relação com o pecado é completamente diferente. Ele não vive confortável na vida do pecado. 1 de João capítulo 4, verso 7 e 8 diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que é nascido de Deus ama a Deus e ama aos outros. Mas não é só um sentimentozinho, ele ama servindo, ele ama na labuta, ele ama na entrega. É alguém que não está simplesmente confortável consigo,
não busca Deus somente para si, e para a sua família imediata, e para o seu conforto imediato. É alguém que tem o desejo de compartilhar da graça e do Evangelho de Deus com aqueles que ainda não foram alcançados por esse Evangelho. Aquele que nasceu de Deus, ama, e porque ama, se esforça, trabalha, lança a mão no arado. 1 de João 5:1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Senhor, esse é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Aquele que reconhece a divindade de Jesus, esse nasceu de Deus. Não dá para reconhecer a divindade de Jesus sem nascer de novo. Verso 4, 1 João 5, verso 4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Verso 18 do mesmo capítulo: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, ou não vive na prática do pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, e o maligno não o atinge. Então os regenerados, os transformados, os nascidos de novo, são novas criaturas. É uma transformação radical. Como diz 2 Coríntios capítulo 5, versos 17 e 18: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus. Tudo isso provém de Deus. Ele nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo vem dele, é obra dele. O que isso não significa, queridos? Isso não significa uma perfeição completa e imediata. Não quer dizer que, eu nasci de novo, então tudo vai ser perfeito de uma hora para outra. Não é isso. A regeneração não tira os efeitos remanescentes do pecado em nós. Isso é vencido dia após dia, naquilo que a Bíblia chama de santificação, que é uma obra de Deus, mas que é uma obra nossa. É uma obra em que nós estamos caminhando com Deus, conhecendo a vontade de Deus e aplicando a vontade de Deus na nossa vida. Esse é o processo de santificação, de purificação do nosso dia a dia. Mas não é essa santificação que nos salva. A santificação é uma consequência da salvação. Uma vez salvos, Deus promove em nós esse desejo e essa possibilidade de nos achegarmos a Ele, na mediação do Espírito Santo, sendo orientados pela Sua palavra, para então santificarmos a nossa vida diária. É uma obra de Deus. Mas isso significa que haverá uma transformação, ainda que em algumas áreas da vida ela seja um pouco mais lenta, mas haverá transformação. Não dá para continuar sendo a mesma pessoa. Não dá para continuar. Alguns que tentam mascarar, tentam viver uma vida dupla, mas não dá. Uma vez que nós somos realmente nascidos de novo, há uma transformação essencial, de essência. E ela molda as coisas periféricas da vida. Haverá frutos visíveis. Embora seja algo espiritual, algo interno, existem frutos visíveis. Gálatas capítulo 5, versos 22 a 24, se você quiser ler em casa depois, fala do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, temperança, domínio próprio. Tudo isso acontece dentro, mas é visto do lado de fora. É possível reconhecer uma pessoa que está sendo amansado pelo Espírito de Deus. É ou não é? É possível ver uma pessoa que agora consegue ter temperança, consegue equilibrar os seus sentimentos, não é destemperado. É possível ver uma pessoa que está conseguindo ter domínio próprio. Antes não conseguia parar de falar, mas agora alguma coisa aconteceu, ele está conseguindo segurar a boca. Antes era assim aquele que era extremamente sincero, sabe? Extremamente sincero. Eu falo, doa quem doer. Isso não é algo bom não, viu? Isso não é qualidade não, viu? Isso é orgulho. Isso é soberba. Isso é ferir. É aquele que diz, eu tenho tudo para falar, mas o Espírito Santo segura a minha língua, e eu só falo quando é realmente necessário. Porque ele tem domínio próprio, amor, ele tem paciência. Paciência diante das situações, diante das pessoas. E aí a quarta e última pergunta: como você pode dizer se nasceu de novo? Se é algo de Deus, algo que não é um nascimento carnal. E na maioria das vezes não acontece o que aconteceu com Paulo, por exemplo, de cair, de ver luz, de ouvir voz.
Às vezes não acontecem essas coisas pirotécnicas do lado de fora. A pessoa não fica, agora, esse é convertido mesmo porque agora ele tem olhos verdes. Antes era olho preto, mas ele foi convertido pelo Espírito de Deus e agora ele tem olhos verdes. Tem o cabelo amarelo, tipo um super saiyajin. Agora é diferente. Foi transformado. Não é algo que se vê do lado de fora, simplesmente, mas é algo que transpassa para o lado de fora. É possível perceber. Não quer dizer que não exista nenhuma indicação ou nenhuma forma de examinar ou de ser examinado, de se entregar aos olhos de outros e dizer: você tem visto a ação do Espírito Santo na minha vida? Você que me acompanha há tanto tempo. Essa é uma pergunta excelente para o marido fazer para a esposa. Para a esposa fazer para o marido. Sabe qual é o maior elogio que você pode receber na sua vida, meu querido, minha querida? É quando o seu esposo, a sua esposa te diz assim: o meu marido é um homem de Deus. A minha esposa, ela é uma mulher de Deus. Porque são essas pessoas que vão ver o teu novo nascimento. A gente pode colocar uma máscara, disfarçar, vir aqui, abraçar todo mundo, sorrir, como se tudo fosse lindo e maravilhoso. Mas é no fechar das portas da nossa casa que o nosso novo nascimento é demonstrado. É na intimidade com os colegas de trabalho, sabe aqueles colegas de trabalho? É ali que o nosso novo nascimento é mostrado. É diante de uma situação em que você pode ter vantagem fazendo a coisa errada e não tem ninguém olhando, e você está precisando tanto daquela vantagem. É ali que o seu novo nascimento é demonstrado. O novo nascimento pode ser percebido por aquele que nasceu de novo e pelas pessoas que estão ao seu redor. É possível ver aquele que nasceu de novo. Nem todo aquele que parece é. Lembra dessa frase? Mas todo aquele que é, parece. É possível ver. E ao longo das próximas ministrações, nós vamos ver algumas coisas que estão registradas na palavra de Deus, que são esses sinais inequívocos de que alguém realmente nasceu de novo. E para nossa tristeza também vamos ver alguns sinais inequívocos de que alguém não nasceu de novo. Por mais que diga, eu nasci. Mas os frutos, como o próprio Jesus diz, pelos frutos a árvore é conhecida. Não importa se um espinheiro diz, olha, isso que você está vendo não são espinhos, são frutos, são uvas. Pelos frutos a árvore é conhecida. Para finalizar então, diante desse texto ainda, de João 3, versos 11 em diante, diz assim: asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O novo nascimento é uma obra que é operada em nós por Deus. E qual é a nossa parte no processo? Se entregar. Reconhecer que Ele é Deus. Reconhecer que a obra é dEle. E olharmos para Jesus, aquele que pode nos dar esse novo nascimento. Clamarmos a ação do Espírito Santo dizendo: Senhor, me aceita. Espírito Santo, faz essa obra no meu coração. Vence a minha teimosia. Vence o meu ego, vence o meu orgulho. É quando nós olhamos para o Cristo crucificado. A obra do novo nascimento é impossível para o homem, mas ela foi tornada possível porque o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós, morreu a nossa morte, foi levantado naquela cruz, para que todo aquele que olhar para Ele, que se abrigar nele, receba de graça essa vida eterna. Vida eterna que se demonstra do lado de fora, que se demonstra no nosso caráter, que se demonstra nas nossas atitudes, que se demonstra no nosso dia a dia, que se demonstra dentro da nossa casa.
peço que você se coloque de pé, em nome de Jesus. E que você feche os seus olhos. Eu quero dizer com muito amor, queridos. É com muito temor. É com muito zelo. É com muita luta. Luta interna. Luta do meu desejo de ser bonzinho. Luta contra o meu coração de não desagradar. Que estou apresentando para vocês isso que é tão necessário para a nossa vida. É crendo que isso é algo que nós não podemos negligenciar. Nós poderíamos simplesmente abrir textos e falar de finanças, de família e de tantas outras coisas que são tão úteis. Mas naquele grande dia não vai adiantar nada se formos grandes homens e mulheres de negócio. Não vai adiantar nada se a nossa família estava ali um brinco. Naquele grande dia a única coisa que vai importar é se de fato nós conhecemos a Cristo. Se de fato nós nascemos de novo. E eu digo isso para você com experiência de causa. De alguém que, assim como Nicodemos, foi criado dentro de uma igreja, sabendo de cor versículos da Bíblia, trabalhando para o ministério, mas que estava enganado completamente a respeito do seu novo nascimento. Até um dia em que Deus precisou me moer, para que eu pudesse entender: Senhor, eu não sou nada. Eu sou um orgulhoso. Eu me baseio nas minhas obras. Eu olho para o meu passado e eu vejo tantas coisas que foram feitas pela misericórdia do Senhor. Eu acho que já está bom. E o Senhor quebrou o meu coração naquele dia. Sozinho, só eu e Deus, ajoelhado na sala, na varanda de casa. Após uma caminhada de mais de 12 anos, dentro de uma igreja, o Senhor quebrou o meu coração. E é com todo o temor, eu digo que é muito provável, é muito possível, que existam aqui muitas pessoas que estão completamente enganadas a respeito do seu cristianismo. E o Senhor tem nos dado essa oportunidade nessa noite, nos cultos que estão por vir, de nós avaliarmos quem nós somos e levantarmos esse clamor diante de Deus, dizendo: Senhor, me salva. Senhor, me aceita. Senhor, há tanto tempo eu tenho caminhado em uma igreja, há tanto tempo eu tenho caminhado perto da Tua palavra, mas eu olho para a minha vida, Senhor, e eu não vejo grandes transformações. Eu ainda continuo sendo aquela pessoa egoísta. Eu ainda continuo sendo aquela pessoa invejosa. Eu ainda continuo sendo aquela pessoa amante do dinheiro. Senhor, eu faço tudo por dinheiro. Eu deixo a minha família, eu deixo a minha casa, eu deixo a Tua presença, eu deixo a Tua obra por dinheiro. Pela minha empresa, pelos meus negócios, pelo meu status. Senhor, eu digo que te conheço, mas até hoje não consigo confiar na provisão do Senhor na minha casa. Não consigo descansar na obra do Senhor na minha família. Eu digo que eu creio em Ti, mas preciso ser empurrado vez após outra. Porque eu digo com a minha boca, mas eu não creio com o meu coração. Senhor, transforma o meu coração. Feche os seus olhos, faça um clamor ao Senhor. Isso é algo que eu não posso fazer por você. Ou talvez você possa se lembrar daquele dia em que você percebeu pela primeira vez que o Senhor havia transformado completamente o seu coração. E você tem experimentado os frutos disso, dia após dia. E você tem percebido essa evolução no seu caráter, na sua vida, nas suas palavras. E nessa noite você pode mais uma vez agradecê-lo pela obra que Ele fez na sua vida. E dizer: Senhor, não me deixa esquecer de onde o Senhor me tirou. Não me deixe esquecer, Senhor, de que tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que eu vier a ser, vem de Ti. Não me deixe esquecer, Senhor, que nada é fruto da minha bondade, que nada é fruto do meu esforço, é tudo fruto da Tua graça, é tudo fruto da Tua misericórdia.
O Senhor não olhou para mim porque eu era mais bonitinho. O Senhor não olhou para mim porque eu era mais inteligente. O Senhor olhou para mim porque o Senhor é bom. Porque o seu amor dura para sempre. E nessa noite, Senhor, Espírito Santo, nós clamamos, Senhor, Espírito Santo, sopra aonde o Senhor quiser, sem barreiras, sopra aonde o Senhor quiser, que derruba essas barreiras do egoísmo, derruba essas barreiras da idolatria, derruba essas barreiras da religiosidade, do apego a coisas que não vêm do Senhor. Derruba, Senhor, esse senso errado de quem nós somos. Que possamos olhar para nós e reconhecermos que não há um justo, nenhum sequer. Olhar para dentro de nós e reconhecermos que somos todos pecadores e carecemos da tua obra regeneradora, de que não somos melhores do que ninguém na face dessa terra, e que só podemos ser aceitos na presença do Senhor se formos regenerados pelo teu Espírito, se formos aceitos pelo teu Espírito, se estivermos abrigados debaixo do teu sangue, que por mais que isso transforme a nossa forma de existir, que por mais, Senhor, que essa transformação altere a nossa forma de viver, não é essa forma de viver que nos salva, não é a santidade que nos salva, não são os nossos atos, não são as coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer que nos salva. O que nos salva é o sacrifício vicário de Cristo Jesus naquela cruz. Vence a nossa soberba, Senhor. Vence o nosso merecimento, Senhor. Para que, humilhados diante da tua grandeza, possamos nos prostrar e dizer: Senhor, salva-nos. Salva-me, Senhor. Resgata-me, Senhor. Muda os meus afetos, muda as minhas concepções, muda o meu caráter, muda a minha vida prática, muda a minha casa, muda a minha família, muda a minha forma de tratar o dinheiro, muda a minha forma de tratar as pessoas, muda a minha forma, Senhor, de enxergar esse mundo, muda a minha forma de desejar as coisas dessa vida, muda a minha forma de desejar as coisas do Senhor, muda o meu coração, Senhor. Que eu não perca tanto tempo com as coisas que vão ficar sobre essa terra, e que eu gaste a minha vida com aquilo que realmente importa. Uma vez alcançado pelo teu evangelho, que eu não seja orgulhoso, Senhor, e egoísta, Senhor, para não transmitir essa graça que me foi alcançada. Isso vem do Senhor, que me transformou numa nova criatura e me deu esse propósito, esse ministério, esse privilégio e essa obrigação de ser um reconciliador, de chamar outros ao arrependimento, de me entregar a uma comunidade de fé, de ser útil para o teu evangelho, de ser útil para as pessoas que estão ao meu redor, de confirmar a fé dos teus filhos, de aprimorar a fé dos teus filhos, de consolar aquele que chora, de confrontar aquele que está errado no seu procedimento e no seu coração, de usar os dons e talentos que o Senhor graciosamente depositou em mim para o serviço da tua obra, Senhor. Muda os meus afetos, que eu não te busque por obrigação, que não seja um peso estar aqui reunido com os meus irmãos, Senhor, que não seja uma obrigação estar aqui reunido com os meus irmãos, mas que seja um desejo, que seja um deleite, que seja uma fome. Assim como muitos de nós, Senhor, fica tão ansioso por aquela pescaria, por aquele jogo, por aquela festa, por aquele evento, por aquele congresso, que a cada semana o nosso coração esteja nessa ânsia, nesse desejo de gastar mais tempo aos teus pés, de gastar mais tempo louvando o teu nome, de maneira reservada, intencional, ouvir a tua palavra
ser consolado pela Tua palavra e usar os dons e talentos que o Senhor tem depositado em mim para promover crescimento no Teu corpo, ó Pai. Tudo isso só é possível em nós e reconhecemos nessa noite se o Teu Espírito Santo mudar quem a gente é. Por isso nessa noite o meu desejo, Senhor, a minha oração é que o Teu Espírito possa fazer aquilo que a minha palavra não consegue fazer, possa fazer aquilo que os nossos esforços não conseguem fazer. Que o Teu Espírito nos convença nessa noite do pecado, da justiça, do juízo, que o Senhor nos aceite como filhos, que o Senhor nos adote como filhos, e que sejamos vistos nesse mundo como filhos, porque de fato o somos. Ajuda-nos, Senhor, a nos examinar, ajuda-nos, Senhor, a nos humilhar, e ajuda-nos a clamar pela obra regeneradora do Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu peço a você que não falte nas próximas exposições. Essa série, ela é vital para a nossa espiritualidade. Nada mais, ouça bem isso que eu vou dizer. Ouça bem isso que eu vou dizer. Nada mais faz sentido em tudo que a gente faz aqui, se isso não for bem compreendido. Nada adianta as nossas canções, as nossas orações, os nossos jejuns, as orações de outros por nós. Nada adianta se isso não for bem entendido. Não precisamos de igreja, não precisamos de oração, não precisamos de jejum. Precisamos nascer de novo. E nascendo de novo, todas as demais coisas fluem naturalmente de nós, fluem como um fruto de quem nós somos. Aí a oração não é pesada, a comunhão não é pesada, o congregar não é pesado. As disciplinas espirituais são difíceis, mas não são pesadas, porque elas fluem de um coração que foi afetado pela ação do Espírito Santo, que mudou a nossa forma de ver o mundo e de viver a vida.